Isabel acordou ao ouvir o choro de Miguel. Eram 5 horas da manhã, e ela havia dormido apenas 3 horas, se é que se podia chamar de dormir estar deitada no chão frio de concreto. Levantou-se devagar para não acordar Santiago, que descansava ao seu lado enrolado numa coberta rasgada. Pronto, murmurou enquanto pegava Miguel no colo. Preciso conseguir leite. Verificou a lata de fórmula. Restava para 2 mamadeiras, talvez 3 se fizesse mais ralo. Depois disso não sabia o que faria. O dinheiro que havia encontrado no bolso da calça da mãe tinha acabado 1 semana atrás. A construção abandonada onde se escondiam ficava no centro de São Paulo, cercada de prédios altos e escritórios elegantes. Durante o dia podia ver pessoas bem vestidas caminhando apressadas, falando ao telefone, entrando e saindo de carros luxuosos. Pareciam viver em outro planeta. Isabel havia aprendido a se mover sem ser vista. Sabia que se alguém a encontrasse com os bebês, os levariam embora. Sua mãe havia dito muitas vezes antes de morrer: se algo me acontecer, não deixe que os separem. Me promete. Às 7, quando o movimento nas ruas aumentou, saiu com Miguel nos braços. Santiago ficou dormindo, escondido atrás de umas caixas de papelão. Isabel rezou para que não acordasse até ela voltar. Caminhou 3 quarteirões até a padaria, onde às vezes lhe davam pão do dia anterior. O dono era boa gente, mas sua esposa a olhava com desconfiança. Por favor, seu Carlos, disse Isabel quando o homem saiu para abrir. Não tem algo para meu irmãozinho? Seu Carlos olhou para Miguel, que chupava os dedinhos com fome. Onde está sua mãe, menina? Trabalhando, mentiu Isabel como sempre. Volta de noite. O homem lhe deu 2 pães e uma caixinha de leite pequena. Não posso dar mais. Minha mulher fica brava. Obrigada, seu Carlos. Deus lhe pague. Enquanto isso, a 15 quilômetros dali, Leonardo Moreira acordou em sua cama king size com lençóis de seda. Sua mansão no Morumbi tinha vista para toda a cidade. De sua janela, podia ver as montanhas que cercavam São Paulo, e embaixo as favelas que se estendiam como manchas cinzas. Leonardo tomou banho em seu banheiro de mármore, vestiu um terno italiano de 15 mil reais e desceu para tomar café. Sua empregada doméstica, Dona Carmen, já tinha tudo pronto: ovos Benedict, suco de laranja natural, café especial do interior de Minas. Bom dia, doutor Leonardo, disse Dona Carmen. Seu motorista está esperando. Leonardo mal a cumprimentou. Estava verificando o celular, lendo relatórios de suas empresas construtoras. Tinha 38 anos e havia construído um império do zero. Não havia tempo para cortesias. Cancela a reunião das 10, disse a assistente pelo telefone. O projeto do centro está atrasado e quero supervisionar pessoalmente. Subiu em sua BMW blindada. Enquanto o motorista dirigia pelas ruas, Leonardo revisava contratos e assinava documentos. Para ele a cidade eram números, metros quadrados, custos de construção, lucros projetados. Não reparou na menina descalça que caminhava pela calçada carregando um bebê. Isabel voltou à construção abandonada e encontrou Santiago chorando. Tinha febre e a fralda estava suja. Só restava uma fralda limpa. Ai, meu amor, disse enquanto o trocava. Você precisa de remédio. Sabia que tinha que levá-lo a uma clínica, mas também sabia que ali fariam perguntas que não podia responder. Onde estão seus pais? Onde moram? Quem cuida de vocês? Preparou a mamadeira com o leite que seu Carlos havia dado. Santiago tomou um pouco, mas depois rejeitou. Sua testa estava ardendo. Às 11 da manhã, Leonardo chegou à obra em construção do centro. Era um prédio de escritórios de 20 andares que estaria pronto em 6 meses. Representava um investimento de 200 milhões de reais. Doutor Moreira, o cumprimentou o engenheiro responsável. Temos um problema com as licenças ambientais. Leonardo franziu a testa. Problemas burocráticos custavam dinheiro e dinheiro era tempo. Que tipo de problema? Encontraram famílias morando nas construções abandonadas da área. A prefeitura diz que temos que esperar eles relocalizarem. Leonardo olhou ao redor. A 2 quadras podia ver as estruturas cinzas e abandonadas onde supostamente morava a gente. Para ele eram apenas obstáculos ao progresso.
Quanto tempo? Talvez um mês. Um mês significava multas, pagamentos extras aos trabalhadores, juros sobre empréstimos. Leonardo calculou mentalmente 2 milhões de reais perdidos. Acelera o processo, ordenou. Fala com quem tem que falar. Isso não pode esperar. Não sabia que a 500 metros de onde estava, uma menina de 11 anos chorava em silêncio enquanto seu irmão pequeno ficava cada vez mais doente, se perguntando se devia se arriscar a pedir ajuda. Os mundos de Leonardo e Isabel existiam na mesma cidade. Respiravam o mesmo ar, mas pareciam estar separados por oceanos invisíveis. Até que o destino decidiu mudar as regras do jogo. Santiago não parava de chorar. Isabel o havia carregado a noite toda, sentindo como seu corpinho esquentava cada vez mais. Miguel também estava inquieto, como se soubesse que algo estava errado com seu irmão gêmeo. Por favor, papai do céu, sussurrava Isabel enquanto balançava Santiago. Não leva ele também. A lembrança de sua mãe tossindo sangue naquela mesma construção abandonada a atormentava. Carolina havia dito que era só um resfriado, mas depois não conseguia se levantar da cama improvisada que haviam feito com papelões. No final ficou muito quieta, muito fria, e nunca mais voltou a falar. Às 6 da manhã, Isabel tomou uma decisão. Santiago precisava de médico e ela precisava de ajuda. Não podia continuar sozinha. Enrolou os bebês nas únicas cobertinhas limpas que tinha e saiu da construção. As ruas começavam a se encher de gente indo trabalhar. Isabel caminhou em direção à região mais elegante que conhecia, onde havia visto os carros maiores e as pessoas mais bem vestidas. Alguém com dinheiro vai me ajudar, pensou. Tem que ter alguém bom. Leonardo havia passado uma noite terrível. Os números do projeto não batiam. Tinha 3 reuniões importantes naquele dia e seu sócio carioca ameaçava cancelar o investimento se não resolvessem o problema das licenças. Doutor Leonardo, disse Dona Carmen enquanto servia o café. O senhor está com cara de cansado. Por que não cancela as reuniões de hoje? Não posso, resmungou Leonardo. Se não arrumar isso hoje, perco todo o contrato. Subiu na BMW e disse ao motorista para dirigir devagar. Precisava pensar, fazer ligações, resolver o desastre antes que fosse tarde demais. O trânsito estava pesado na Avenida Faria Lima. Leonardo aproveitou para verificar e-mails quando viu pela janela algo que o fez franzir o senho. Uma menina muito pequena caminhava pela calçada carregando o que pareciam 2 bebês. Usava uma camiseta suja e tênis furados. O que essa menina está fazendo sozinha com esses bebês? Murmurou. Senhor? Perguntou o motorista. Nada. Continua dirigindo. Mas Leonardo não conseguia parar de olhar para trás. A menina parecia perdida, desesperada. Um dos embrulhos que carregava não parava de se mexer. Para o carro, disse de repente. Senhor? Para o carro, volta. O motorista obedeceu confuso. Leonardo desceu da BMW e caminhou até onde havia visto a menina. A encontrou sentada na entrada de um banco, balançando um dos bebês que chorava sem parar. Oi, disse Leonardo. Você está bem? Isabel levantou o olhar. Viu um homem alto, elegante, com terno caro e sapatos brilhantes. Parecia uma daquelas pessoas importantes que via passar todos os dias. Meu irmãozinho está doente, disse diretamente. Ele precisa de médico. Leonardo se aproximou mais. O bebê tinha o rosto vermelho e respirava rápido. Mesmo ele, que não sabia nada de crianças, podia ver que algo estava errado. Onde estão seus pais? Não tenho, respondeu Isabel. Só tenho eles. Leonardo olhou ao redor. As pessoas passavam caminhando rápido, sem prestar atenção. Algumas olhavam a cena com curiosidade, mas ninguém parava. Há quanto tempo ele está assim? Desde ontem de noite. Está muito quente. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Tinha 3 reuniões importantes, um negócio de 200 milhões para resolver, sócios esperando, mas o bebê parecia realmente mal. Vem, disse finalmente. Te levo ao hospital. Isabel não se mexeu. De verdade? É. Vamos. E depois o que vai acontecer com a gente? Leonardo não tinha resposta para isso.
Nem sabia por que estava fazendo aquilo. Primeiro curamos seu irmão, depois a gente vê. Na BMW, Isabel se sentou no banco de trás carregando os 2 bebês. Leonardo se sentou na frente cancelando reuniões uma por uma. Hospital Albert Einstein, disse ao motorista. Rápido. Durante o trajeto, Leonardo observou a menina pelo retrovisor. Não parecia assustada, mas parecia muito séria para sua idade. Cuidava dos bebês com movimentos seguros como se já tivesse muita prática. Como você se chama? Perguntou. Isabel. Eles são Miguel e Santiago. São seus irmãos? São gêmeos. Têm 8 meses. Leonardo fez cálculos mentais. Uma menina de 11 anos, talvez 12, cuidando sozinha de 2 bebês. Onde estavam os serviços sociais? Como havia chegado a essa situação? Onde vocês têm morado? Isabel hesitou antes de responder. Em lugares diferentes. Leonardo não insistiu. Podia ver que a menina desconfiava dele, e por alguma razão achou isso inteligente da parte dela. No hospital, tudo foi muito rápido. Os médicos levaram Santiago imediatamente. Miguel também precisava de exame. Uma enfermeira se aproximou de Leonardo. O senhor é o pai? Leonardo olhou para Isabel, que o observava com atenção. Sou, mentiu. Sou o pai. Na sala de espera do hospital, Leonardo se deu conta da dimensão de sua mentira. Uma assistente social se aproximou com uma prancheta cheia de formulários. Senhor, preciso de alguns dados para o prontuário das crianças, disse a mulher com um sorriso profissional. Sou Marcela Santos. Leonardo olhou para Isabel, que estava sentada ao seu lado com os olhos fixos na porta por onde haviam levado Santiago. Claro, respondeu Leonardo, tentando soar seguro. Nome completo do pai? Leonardo Moreira Silva. E da mãe? Leonardo sentiu que o chão se movia sob seus pés. Não tinha ideia do sobrenome da menina, muito menos da suposta mãe. Carolina, disse Isabel de repente, sem tirar os olhos da porta. Carolina Silva, Marcela escreveu no formulário. É endereço atual? Leonardo deu o endereço de sua mansão no Morumbi. Isabel o olhou surpresa, mas não disse nada. As crianças precisarão de vacinas de reforço, continuou Marcela. Tem as carteirinhas de vacinação? Perdemos na mudança, mentiu Leonardo rapidamente. Marcela franziu o senho, mas continuou escrevendo. Plano de saúde? Particular, o melhor que tiverem. Depois de meia hora preenchendo formulários, apareceu um médico jovem de jaleco branco. Senhor Moreira, sou o Dr. Ramírez. Santiago tem uma infecção respiratória bastante avançada. Precisa ficar internado pelo menos 3 dias. Isabel ficou pálida. Está muito grave. Com o tratamento adequado vai se recuperar completamente, disse o médico com gentileza. Mas chegou na hora certa. Mais um dia e teria sido muito mais complicado. Leonardo sentiu um alívio estranho. Não entendia por que se importava tanto com um bebê que não conhecia. E a outra criança? Miguel está bem, só um pouco desidratado. Podem levá-lo para casa, mas tem que voltar amanhã para controle. Marcela se aproximou novamente. Senhor Moreira, preciso falar com o senhor em particular. Leonardo seguiu a assistente social até uma sala pequena. Pela janela de vidro podia ver Isabel abraçando Miguel. Senhor, desculpe a pergunta direta, mas há algumas inconsistências na informação, disse Marcela fechando a porta. A menina diz que a mãe morreu há 3 meses, mas o senhor colocou que Carolina Silva é a mãe e está viva. Leonardo sentiu a boca secar. É que é complicado. O senhor é realmente o pai dessas crianças? Leonardo olhou em direção à sala de espera. Isabel tinha o rosto colado no vidro da porta, tentando ver para onde haviam levado Santiago. Não, admitiu finalmente. As encontrei hoje de manhã. A menina me pediu ajuda. Marcela suspirou. Senhor Moreira, isso é muito sério. Estamos falando de 3 menores em situação de abandono. O que vai acontecer com eles? Tenho que fazer o relatório. Provavelmente irão para uma instituição enquanto investigamos se tem família. Vão separá-los. Os bebês poderiam ir para uma casa de acolhimento, a menina para um abrigo de sua idade. É o protocolo. Leonardo ficou em silêncio. Lembrou do rosto de Isabel quando havia pedido ajuda,
da forma como cuidava dos irmãos como se fosse a mãe deles. Há alguma forma de evitar isso? O senhor estaria interessado em ser tutor temporário? Eu não sei nada de crianças, mas já as trouxe ao hospital. Está pagando os gastos médicos. O juiz poderia considerar que o senhor tem vínculo com elas. Leonardo pensou em sua vida organizada, sua agenda cheia de reuniões, sua casa silenciosa, onde nunca havia ecoado a risada de uma criança. O que teria que fazer? Assinar como responsável temporário, enquanto fazemos a investigação completa. Seriam no máximo 6 meses. E se eu não aceitar? Esta tarde as levarei às instituições correspondentes. Leonardo fechou os olhos. Podia imaginar Isabel chorando quando levassem seus irmãos. Podia visualizar os bebês em berços frios, rodeados de estranhos. Posso pensar? Tenho 1 hora. Depois tenho que fazer o relatório oficial. Leonardo voltou à sala de espera. Isabel o olhou com esperança. O que a senhora disse? Nada importante, mentiu Leonardo. Você está com fome? Pela primeira vez desde que a conhecia, Isabel sorriu um pouquinho. Estou. Leonardo foi à lanchonete do hospital e comprou sanduíches e sucos. Enquanto comiam em silêncio, observou a menina. Comia devagar, como se não quisesse desperdiçar nenhuma migalha. A cada momento olhava para a porta perguntando por Santiago. Isabel, disse Leonardo finalmente, o que você quer que aconteça com você e seus irmãos? Ela parou de mastigar. Como assim? A senhora diz que vocês têm que ir para um lugar especial para crianças sem pais. Os olhos de Isabel se encheram de lágrimas. Vão nos separar? Leonardo não respondeu imediatamente. Talvez não. Talvez haja outra opção. Qual? Leonardo respirou fundo. Estava prestes a mudar sua vida completamente. Talvez vocês possam ficar comigo. Leonardo assinou os papéis sem ler todas as letras miúdas. Sua cabeça rodava tentando processar o que acabara de fazer. Em uma manhã havia passado de ser um empresário solteiro, sem responsabilidades, a ser tutor temporário de 3 menores de idade. Senhor Moreira, disse Marcela enquanto guardava os documentos, vou programar uma visita à sua casa para a próxima semana. É parte do protocolo. Que tipo de visita? Para verificar se a moradia é adequada para as crianças. Também vou conversar com cada um separadamente para garantir que estão se adaptando bem. Leonardo assentiu, embora por dentro se perguntasse o que havia feito. Sua casa era perfeita para um homem solteiro que trabalhava 12 horas por dia, não para uma menina e 2 bebês. Preciso comprar algo especial. Berços, roupas, fraldas, fórmula para bebê, também brinquedos apropriados para a idade. Marcela lhe entregou uma lista. Aqui tem tudo o básico. Leonardo olhou a lista. Parecia um inventário para abrir uma creche. Isabel, pode me ajudar a escolher as coisas? Claro, ela conhece melhor que ninguém as necessidades dos irmãos. Quando voltaram à sala de espera, Isabel estava dormindo na cadeira com Miguel nos braços. Parecia tão pequena, tão cansada. Leonardo se deu conta de que provavelmente não havia dormido bem em meses. Oi, disse suavemente tocando seu ombro. Isabel acordou assustada. O que aconteceu? Santiago está bem? Santiago está bem. O médico vem em um momento nos dizer quando podemos visitá-lo. Isabel se relaxou um pouco. Já falou com a senhora? Falei. Vocês vão ficar comigo enquanto procuramos a melhor solução para vocês. Na sua casa. É, na minha casa. Isabel estudou seu rosto como se tentasse descobrir se estava mentindo. Por quanto tempo? Não sei, talvez alguns meses. E depois? Leonardo não tinha resposta para isso, nem sabia se ia sobreviver à primeira semana. Depois a gente vê. Por enquanto, o importante é que fiquem juntos e seguros. O Dr. Ramírez apareceu com boas notícias. Santiago havia respondido bem ao tratamento e podiam visitá-lo. No quarto de pediatria, o bebê estava conectado a uns tubinhos, mas parecia muito melhor. Santiago, sussurrou Isabel, se aproximando do berço. Já está melhor, meu amor. Leonardo observou a cena. A forma como Isabel falava com o irmão, como Miguel esticava as mãozinhas em direção ao berço,
como Santiago mexia os olhinhos ao escutar suas vozes. Eram uma família, mesmo não compartilhando o mesmo sangue com ele. Amanhã à tarde poderão levá-lo para casa, disse o médico. Mas precisa de remédios a cada 8 horas e revisão diária por 1 semana. Depois do hospital, Leonardo levou Isabel e Miguel a um shopping center. Era a primeira vez que a menina entrava em um lugar assim. Ficava parada olhando as lojas enormes, as luzes brilhantes, a quantidade de gente. Tudo isso é de uma pessoa só? Perguntou apontando para uma loja de roupas. Leonardo riu. Era a primeira vez que sorria o dia todo. Não, são muitas lojas diferentes. Cada uma vende coisas distintas. Foram primeiro comprar o básico: 2 berços, roupas de bebê, fraldas, fórmula, mamadeiras. Leonardo entregava o cartão de crédito ao vendedor sem perguntar preços. Isabel olhava cada compra como se fosse ouro. Posso escolher as roupas? Perguntou timidamente. Claro, escolhe o que gostar. Isabel escolheu cuidadosamente. Bodes brancos e azuis para os bebês, 2 macacõezinhos com desenhos de animais, meinhas pequenininhas. Para ela só pediu uma camiseta e uma calça. Não quer mais roupas? Com isso está bom. Leonardo a levou à seção infantil feminina e encheu um carrinho com camisetas, calças, vestidos, sapatos, roupas íntimas. Isabel o olhava de olhos arregalados. É demais, sussurrou. Não é demais. É o que você precisa. Na loja de brinquedos, Leonardo não tinha ideia do que comprar. Isabel escolheu chocalhos para os bebês e um ursinho pequeno. Não quer algo para você? Os bebês são mais importantes. Leonardo colocou em suas mãos uma boneca e alguns livros de colorir. Os bebês também precisam que a irmã mais velha esteja contente. Quando chegaram à mansão no Morumbi, Isabel ficou calada olhando a casa enorme, o jardim perfeitamente cuidado, a fonte na entrada. Aqui o senhor mora sozinho? Moro. Bem, agora vocês também. Dona Carmen os recebeu na porta. Leonardo havia ligado do shopping para explicar a situação. Bem-vinda, querida, disse Dona Carmen com carinho. Está com fome? Isabel assentiu sem falar. Vamos para a cozinha, vou fazer algo gostoso. Enquanto Dona Carmen preparava o jantar, Leonardo e o motorista montaram os berços no quarto de hóspedes. Leonardo nunca havia montado um móvel na vida, mas conseguiu entender as instruções depois de meia hora. No jantar, Isabel comia em silêncio. Leonardo se deu conta de que mastigava cada pedaço muitas vezes, como se quisesse que a comida durasse mais tempo. Está gostoso? Perguntou Dona Carmen. Está delicioso, respondeu Isabel. Fazia muito tempo que não comia algo tão bom. Leonardo sentiu uma pontada no estômago. Quanto tempo essas crianças haviam passado fome? Depois de jantar, levou Isabel e Miguel ao quarto que haviam preparado. Os berços estavam prontos. Havia roupas novas dobradas no armário, brinquedos numa cestinha. Tudo isso é para nós? Perguntou Isabel. É. Ela se sentou na cama e abraçou Miguel. Doutor Leonardo? Só Leonardo. Leonardo, por que está fazendo isso? Leonardo se sentou numa cadeira. Era uma boa pergunta e não tinha uma boa resposta. Por que vocês precisavam de ajuda? Mas tem muitas crianças que precisam de ajuda. Leonardo a olhou. Apesar de ter só 11 anos, Isabel fazia perguntas que os adultos evitavam fazer. Você tem razão. Não sei por que ajudo vocês e não outros. Talvez foi casualidade. Vai se arrepender? Não sei. Isabel apreciou sua honestidade. Eu vou me comportar muito bem e vou cuidar para Miguel e Santiago não darem trabalho para o senhor. Você não tem que se comportar de jeito nenhum especial. Só tem que ser você. Naquela noite, Leonardo ficou acordado até muito tarde, escutando os sons novos em sua casa. O choro ocasional de Miguel, os passos suaves de Isabel se levantando para acalmá-lo, as vozes sussurradas no quarto ao lado. Sua vida organizada e silenciosa havia terminado para sempre. Leonardo acordou às 3 da manhã com o choro desesperado de Miguel. No início, pensou que era seu despertador, mas o som não parava. Levantou-se confuso e caminhou até o quarto de hóspedes. Encontrou Isabel andando pelo quarto com Miguel nos braços, tentando acalmá-lo. A menina parecia exausta. — O que ele tem? — perguntou Leonardo baixinho. —
Não sei. Já dei mamadeira. Troquei, mas não para de chorar. Leonardo reparou que Miguel tinha o rosto muito vermelho e as mãozinhas quentes. Acho que ele está com febre, como Santiago. O pânico na voz de Isabel partiu o coração de Leonardo. A menina havia vivido medo demais para sua idade. Vamos ao hospital, disse Leonardo, por garantia. No caminho, Miguel chorava sem parar nos braços de Isabel. Leonardo dirigia rápido, passando alguns sinais vermelhos. Nunca havia sentido essa urgência por alguém. Vai ficar bem, disse a Isabel, embora ele mesmo estivesse nervoso. Os médicos vão saber o que fazer. No pronto-socorro do hospital, a mesma enfermeira da manhã o reconheceu. E agora o que aconteceu? Miguel está com febre e não para de chorar, explicou Leonardo. O Dr. Ramírez apareceu alguns minutos depois. Vamos ver esse pequeno, disse pegando Miguel. Ah, sim, está com um pouco de temperatura. Provavelmente é a mesma coisa que o irmão teve. Nessa idade é muito comum se contagiarem. Leonardo sentiu alívio. Precisa de internação também? Não, é mais leve que no caso de Santiago. Com remédio e cuidados em casa vai ficar bem. Receitaram xarope para febre e antibiótico. Na farmácia do hospital, Leonardo se deu conta de que não tinha ideia de como dar remédio a um bebê. Como se dá isso? Perguntou a Isabel, mostrando a seringa pequena. Eu sei, respondeu ela. Minha mãe me ensinou. De volta em casa, Leonardo observou Isabel dar o remédio a Miguel com paciência e cuidado. Apesar de ter só 11 anos, parecia uma enfermeira experiente. Onde aprendeu tudo isso? Minha mãe ficava doente muito. Eu cuidava dela e dos bebês. Leonardo ficou calado. Cada vez que Isabel mencionava seu passado, ele entendia um pouco mais por que a menina havia amadurecido tão rápido. Os 3 dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Leonardo. Miguel tinha febre que subia e descia. Tinha que dar remédio a cada 6 horas, dia e noite. Isabel acordava todas as vezes, mas Leonardo insistiu em se revezar com ela. Você também precisa dormir, disse. Deixa eu cuidar dele de noite. A primeira noite que Leonardo ficou sozinho com Miguel, o bebê não parava de chorar. Leonardo o pegou no colo, cantou muito desafinado, conversou, colocou música, nada funcionava. O que você quer? Perguntava desesperado. Já comeu? Já troquei? Às 5 da manhã, apareceu Isabel de pijama. Experimenta carregar de bruços, sugeriu. Como? Isabel lhe mostrou como colocar Miguel de bruços sobre o antebraço, com a cabecinha apoiada na mão. Miguel se acalmou imediatamente. Às vezes dói a barriguinha, e assim se sentem melhor, explicou Isabel. Leonardo se sentiu completamente inútil. Como sabe todas essas coisas? Cuido deles desde que nasceram. Minha mãe trabalhava muito. Durante o dia, Leonardo cancelou todas suas reuniões. Seus sócios ligavam preocupados, mas ele dizia que tinha uma emergência familiar. Tecnicamente não era mentira. Dona Carmen o ajudava com comida e limpeza, mas ia embora de tarde. Leonardo ficava sozinho com as crianças das 6 até a manhã seguinte. Aprendeu a preparar mamadeiras na temperatura certa, trocar fraldas sem derrubar o bebê, reconhecer os diferentes tipos de choro. Isabel lhe ensinava tudo com paciência, como se ela fosse a adulta e ele a criança. Não tão forte com o arroto, dizia quando Leonardo tentava fazer Miguel expelir o ar depois de comer. Assim, devagarinho. No 4º dia foram buscar Santiago no hospital. Estava completamente recuperado, sorridente e ativo. Leonardo sentiu uma alegria estranha ao ver o bebê saudável. Santiago! Gritou Isabel abraçando o irmão. Senti tanto sua falta. Em casa, com as 3 crianças juntas pela primeira vez, Leonardo se deu conta da dimensão real do que havia aceito. 2 bebês que precisavam de atenção constante e uma menina que, embora madura para sua idade, continuava sendo uma criança. Naquela noite, depois de deitar todos, Leonardo se serviu um uísque e se sentou em sua varanda. Seu celular tinha 40 chamadas perdidas do trabalho. Seus e-mails estavam cheios de assuntos urgentes. Sua vida perfeitamente organizada havia explodido em 1000 pedaços. Mas quando escutou a risada de Isabel brincando com os irmãos no quarto, se deu conta de algo. Não se arrependia.
Sua casa já não era silenciosa, já não era só sua. E pela primeira vez em anos, isso não o incomodava. Doutor Leonardo, apareceu Isabel na varanda. Está tudo bem? Está sim. O que foi? Só queria agradecer. Por quê? Por não ter nos entregado quando Miguel ficou doente. Pensei que ia se cansar da gente. Leonardo a olhou. Nos olhos dela havia uma sabedoria que não deveria existir numa menina de sua idade. Não vou me cansar de vocês. Promessa? Leonardo hesitou um segundo. Promessas eram contratos, e ele sabia que contratos podiam ser quebrados. Mas olhando para Isabel, soube que essa promessa era diferente. Promessa. Isabel sorriu e voltou para o quarto. Leonardo ficou na varanda terminando seu uísque, se perguntando como 3 crianças haviam conseguido mudar completamente sua perspectiva de vida em menos de uma semana. Seu telefone tocou. Era seu sócio carioca. Leonardo, onde você tem estado? Precisamos fechar o contrato amanhã ou tudo desmorona. Leonardo olhou em direção ao quarto onde as crianças dormiam. Desculpa, Jorge, essa semana não posso. Tenho coisas mais importantes para fazer. Desligou o telefone e, pela primeira vez em sua vida de empresário, se sentiu completamente em paz com uma decisão que lhe custava dinheiro. Uma semana depois, Leonardo estava trocando a fralda de Santiago quando a campainha tocou. Olhou o relógio. 10 da manhã em ponto. Marcela Santos era pontual. Isabel, gritou, pode abrir a porta? É a senhora do hospital. Leonardo terminou de vestir Santiago e arrumou a camisa. Pela primeira vez em dias havia colocado roupa decente, embora tivesse manchas de leite no ombro. Marcela entrou com sua prancheta e um sorriso profissional. Olhou ao redor da sala. Havia brinquedos no chão, 2 mamadeiras na mesa, uma cesta de roupa para dobrar. Bom dia, Dr. Moreira. Como tem sido a adaptação? Intensa, respondeu Leonardo honestamente. Mas estamos aprendendo. Marcela se sentou e tirou seus formulários. Preciso fazer algumas perguntas de rotina. As crianças tiveram algum problema de saúde? Miguel teve febre alguns dias atrás, mas já está bem. Santiago está completamente recuperado. Tem dormido bem? Comem adequadamente? Sim. Isabel me ensinou tudo o que preciso saber. Marcela anotou em sua caderneta. Gostaria de falar com cada criança separadamente. É parte do protocolo. Leonardo assentiu, embora se sentisse nervoso. E se Isabel dissesse algo que os metesse em problemas? Começo com Isabel, disse Marcela. Podemos usar algum cômodo reservado? Leonardo as levou ao seu escritório. Da sala podia escutar vozes, mas não as palavras. Os minutos se tornaram eternos. Miguel começou a chorar e Leonardo o pegou no colo caminhando nervoso pela sala. O que ela estará perguntando? Murmurou para o bebê. Dona Carmen apareceu da cozinha. Doutor Leonardo está muito preocupado. E se ela disser algo ruim? E se ela achar que não sou um bom tutor? O senhor fez mais por essas crianças em uma semana que muitos pais em toda a vida, disse Dona Carmen. A menina sabe disso. Depois de 20 minutos, saíram do escritório. Isabel parecia séria, mas não preocupada. Marcela não mostrava nenhuma emoção no rosto. Agora gostaria de observar os bebês, disse Marcela. Ver como interagem com o senhor. Leonardo se sentiu como numa prova. Colocou Santiago no chão sobre um cobertor e se deitou ao lado dele. O bebê imediatamente engatinhou em sua direção, sorrindo. Miguel também se aproximou, puxando sua camisa. Papai, balbuciou Santiago. Leonardo ficou gelado. Era a primeira palavra clara do bebê e havia dito papai. Olhou para Marcela, que anotava algo em sua caderneta. É normal que as crianças criem vínculos rapidamente com seus cuidadores, explicou Marcela, especialmente nessa idade. Leonardo pegou Santiago no colo, sentindo algo estranho no peito. O bebê lhe sorriu e puxou seu nariz. Papai, repetiu Santiago, agora gostaria de ver os quartos onde dormem, pediu Marcela. No quarto de hóspedes, Marcela conferiu os berços, as roupas, os brinquedos. Tudo estava limpo e organizado, graças a Dona Carmen e Isabel. Onde Isabel dorme? Na cama, respondeu Leonardo. Os bebês nos berços. Todos no mesmo quarto? Sim. Isabel insistiu.
Diz que assim se sentem mais seguros. Marcela continuou anotando. Pensou em matricular Isabel na escola? Leonardo se deu conta de que não havia pensado nisso. Estava tão ocupado com as necessidades básicas que se esquecera da educação. Ainda não, mas sim, claro. Ela me disse que sabe ler e escrever, a mãe ensinou. O que mais ela disse? Marcela fechou sua caderneta. Que o senhor se levanta de madrugada quando os bebês choram, que cozinha para ela, que a levou ao médico quando estava preocupada com uma tosse, que nunca grita com ela. Leonardo esperou o mas. Também me disse que o senhor não sabe fazer rabicó e que suas canções de ninar são horríveis. Leonardo riu apesar dos nervos. As duas coisas são verdade. Senhor Moreira, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que está fazendo isso? O senhor não os conhecia. Não tinha nenhuma obrigação. Leonardo ficou em silêncio por um momento, vendo os bebês brincarem no chão. No início pensei que era só temporário, que os ajudaria alguns dias e depois encontraríamos uma solução melhor. E agora? Agora não consigo imaginar a casa sem eles. Marcela sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Sabe o que mais me chama a atenção nessa situação? O quê? Que Isabel, pela primeira vez desde que a conheço, fala como uma criança de 11 anos. Antes falava como uma adulta pequena, carregando toda a responsabilidade do mundo. Agora me conta que o senhor comprou livros de colorir para ela e que Dona Carmen está ensinando a fazer biscoitos. Leonardo sentiu um calor no peito. Ela merece ser criança. Exatamente. E isso me diz tudo o que preciso saber sobre o senhor como tutor. Marcela guardou os papéis na prancheta. Está tudo bem, então? Perguntou Leonardo. Meu relatório vai ser muito positivo. As crianças estão saudáveis, felizes e bem cuidadas. Isabel confia no senhor, o que é muito significativo considerando o seu histórico. Que histórico? Essa menina cuidou sozinha da mãe doente e de 2 bebês por meses. Viu coisas que nenhuma criança deveria ver. O fato de confiar num adulto é extraordinário. Leonardo se sentiu sobrecarregado pela responsabilidade. O que acontece agora? Em 3 meses faço outra visita. Se tudo continuar igual de bem, podemos começar o processo de adoção permanente, se for isso que o senhor quiser. Adoção permanente significa que legalmente seriam meus filhos para sempre? Sim. Leonardo olhou para Isabel, que estava no chão brincando com os irmãos, como se sentisse seu olhar. A menina levantou os olhos. Está tudo bem? Perguntou. Tudo perfeito, respondeu Leonardo. Quando Marcela foi embora, Leonardo ficou na sala observando as crianças. Santiago continuava dizendo papai e engatinhando em sua direção. Miguel ria cada vez que Leonardo fazia caretas. Isabel cantava uma música que sua mãe havia ensinado. Pela primeira vez na vida, Leonardo Moreira se sentiu parte de uma família verdadeira. Seu telefone tocou. Era sua assistente. Dr. Leonardo tem 5 reuniões atrasadas e os investidores estão pressionando. Diz para eles que estou numa reunião muito importante, respondeu Leonardo, pegando Santiago no colo. Ah, que vai durar muito tempo. Desligou o telefone e se sentou no chão com as crianças. Tinha uma empresa para administrar, contratos para assinar, dinheiro para ganhar, mas naquele momento nada disso lhe parecia mais importante que estar ali no chão de sua sala, sendo chamado de papai pela primeira vez na vida. 3 meses depois, Leonardo já não lembrava como era sua vida antes das crianças. Sua rotina havia mudado completamente. Acordar às 6 para preparar mamadeiras, tomar café com Isabel enquanto os bebês brincavam em suas cadeirinhas, trabalhar de casa enquanto Dona Carmen os cuidava e passar as tardes no parque ou brincando no jardim. Isabel já estava matriculada na escola mais próxima. No início foi difícil, porque a menina não queria se separar dos irmãos, mas pouco a pouco se acostumou. Seus professores diziam que era muito inteligente, embora às vezes ficasse calada observando as outras crianças, como se não entendesse como podiam ser tão despreocupadas. Doutor Leonardo, disse Dona Carmen uma manhã, enquanto preparava o café da manhã. Chegou uma carta do tribunal. Leonardo sentiu um nó no estômago. Pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro,
havia uma citação para uma audiência em 2 semanas. Caso, determinação de guarda permanente, menores, Silva. Leonardo leu o documento 3 vezes. Era o momento de tomar a decisão final. Adotar oficialmente as crianças ou deixar que o Estado encontrasse outra solução. Durante toda a semana, Leonardo não conseguiu se concentrar em nada. Seus sócios notaram sua distração nas reuniões por videoconferência. Sua empresa havia sobrevivido à sua ausência parcial, mas continuava perdendo contratos importantes. Leonardo, disse seu sócio Jorge por telefone. Entendo que tenha uma situação pessoal, mas precisamos que volte 100%. O projeto do Rio está escapando. Eu sei, respondeu Leonardo, vendo os bebês engatinharem pela sala. Me dá mais algumas semanas. Não temos mais algumas semanas. Ou você se decide pela empresa ou se decide pelo que seja que esteja acontecendo na sua vida. Leonardo desligou sem responder. Pela janela, viu chegar o ônibus escolar. Isabel desceu correndo e entrou em casa com um sorriso enorme. Leonardo, olha o que fiz na escola, disse mostrando um desenho de 4 figuras de mãos dadas. Um homem alto, uma menina e 2 bebês. Em cima, havia escrito com letras desiguais: Minha família. Gostou? Perguntou Isabel. Leonardo sentiu a garganta fechar. Adorei. Naquela noite, depois de deitar as crianças, Leonardo ficou acordado em seu escritório. Tinha o formulário de adoção sobre a mesa sem assinar. Do lado estava o relatório financeiro de sua empresa. Os prejuízos se acumulavam mês após mês. Podia recuperar sua vida anterior, encontrar uma boa família para as crianças, voltar a trabalhar 12 horas por dia, viajar pelo mundo fechando negócios, voltar a ser o Leonardo Moreira que havia construído um império do nada. Ou podia assinar aqueles papéis e se tornar oficialmente pai de 3 crianças que nem sequer compartilhavam seu sangue. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de seu contador. Leonardo, precisamos conversar urgente. As coisas estão muito ruins. Leonardo desligou o telefone e caminhou até o quarto das crianças. Empurrou a porta suavemente. Santiago e Miguel dormiam profundamente em seus berços. Isabel estava acordada lendo um livro com uma lanterninha pequena. Por que não está dormindo? Sussurrou Leonardo. Não consigo, respondeu Isabel. Estou pensando. Em quê? Isabel se sentou na cama. Amanhã é quando decide se fica conosco para sempre? Leonardo ficou gelado. Não sabia que Isabel conhecia a data da audiência. Como sabe disso? Escutei quando falava no telefone com a senhora Marcela. Leonardo se sentou na beira da cama. Está preocupada? Estou, admitiu Isabel. Muito. Por quê? Porque o senhor era feliz antes de chegarmos. Tinha uma vida fácil, sem problemas. Agora não pode trabalhar como antes, não pode sair quando quer, não pode dormir a noite toda. Leonardo a olhou surpreso. Era verdade tudo o que dizia, mas ele nunca havia se queixado na frente dela. Você o que acha que eu deveria fazer? Acho que deveria fazer o que o deixa mais feliz, respondeu Isabel com uma maturidade que partiu o coração dele. Se isso significa que temos que ir embora, vamos entender. Você realmente acredita nisso? Isabel ficou calada por um momento. Não, sussurrou finalmente. Não quero que vamos embora. Gosto de morar aqui. Gosto que me ajude com a lição, que brinque com Santiago e Miguel, que Dona Carmen me ensine a cozinhar. Gosto de ter uma família. Leonardo sentiu os olhos úmidos. Sabe o que me deixa mais feliz? O quê? Chegar em casa e escutar suas vozes, ver Santiago e Miguel correrem para mim quando entro, ajudar você com a lição, ler histórias antes de dormir. De verdade, antes eu tinha uma vida fácil, mas não era uma vida feliz. Era só bem-sucedida. Qual é a diferença? Leonardo sorriu. Sucesso é quando você tem tudo o que quer. Felicidade é quando você quer tudo o que tem. Isabel o abraçou forte. Então vai ficar conosco? Se vocês me quiserem. Sim, gritou Isabel, e depois tampou a boca, lembrando que os bebês dormiam. No dia seguinte, Leonardo assinou todos os papéis de adoção. Também assinou outro documento, a venda de 2 de suas empresas menores. Não ia ser tão rico quanto antes, mas ia ter tempo para o que realmente importava.
Quando Marcela chegou para a visita final, encontrou Leonardo no jardim ensinando Santiago a andar, enquanto Miguel aplaudia sentado na grama e Isabel lia um livro à sombra de uma árvore. "Pronto para a audiência?" perguntou Marcela. "Mais que pronto", respondeu Leonardo pegando Santiago no colo. "É hora de tornar isso oficial." Santiago puxou sua camisa e disse claramente: "Papai." Leonardo sorriu. Já não era só uma palavra que o bebê havia aprendido. Agora era a verdade. A sala do tribunal era fria e formal, muito diferente do aconchego da casa que agora compartilhavam. Leonardo ajustou a gravata nervosamente enquanto esperava chamarem seu caso. Havia deixado os bebês com Dona Carmen, mas Isabel estava sentada ao seu lado, vestida com o vestido azul que haviam comprado especialmente para a ocasião. "Está nervoso?" perguntou Isabel baixinho. "Um pouco", admitiu Leonardo. "E você?" "Também, mas você diz que quando fazemos o que é certo, as coisas dão certo." Leonardo sorriu. Durante esses meses havia aprendido tanto com Isabel quanto ela com ele. "Caso Silva Moreira", anunciou o escrivão do tribunal. Levantaram-se e caminharam para a frente. A juíza era uma mulher mais velha de cabelo grisalho e olhar sério. Leonardo havia escutado que era muito rigorosa com casos de adoção. "Bom dia", disse a juíza olhando seus papéis. "Sou a doutora Patrícia Ribeiro. Estamos aqui para determinar se é conveniente outorgar a guarda permanente dos menores Santiago, Miguel e Isabel Silva ao senhor Leonardo Moreira Silva." Leonardo sentiu que as palavras soavam muito oficiais, muito distantes da realidade de suas manhãs, cheias de risadas e noites de histórias antes de dormir. "Senhor Moreira", continuou a juíza, "entendo que o senhor não tinha nenhuma relação prévia com esses menores. Pode explicar ao tribunal como chegou a essa situação?" Leonardo contou a história. A manhã chuvosa, o encontro com Isabel, a decisão impulsiva de ajudar que se havia tornado algo muito mais profundo. "O que o motivou a solicitar a guarda permanente?" perguntou a juíza. "No início pensei que era temporário", respondeu Leonardo honestamente, "mas cada dia que passava, me dava conta de que não podia imaginar minha vida sem eles. Eles precisavam de mim, mas eu também precisava deles." A juíza revisou o relatório de Marcela. "A assistente social indica que o senhor fez mudanças significativas em seu estilo de vida. Pode elaborar sobre isso?" "Reduzi minhas responsabilidades de trabalho. Vendi 2 empresas para ter mais tempo em casa. Contratei ajuda adicional para o cuidado das crianças. Minha prioridade mudou completamente." "Não se arrepende desses sacrifícios econômicos?" Leonardo olhou para Isabel, que o observava com atenção. "Não foram sacrifícios, foram investimentos. Investi em algo mais valioso que dinheiro." A juíza se dirigiu a Isabel. "Isabel, pode se aproximar do estrado?" Isabel se levantou e caminhou para a frente. Parecia muito pequena junto à mesa grande da juíza. "Olá, Isabel. Sabe por que estamos aqui hoje?" "Sei, senhora. Para decidir se Leonardo pode ser nosso pai oficialmente." "Você quer que o senhor Leonardo seja seu pai adotivo?" "Quero", respondeu Isabel sem hesitar. "Por quê?" Isabel ficou pensando um momento. "Porque ele cuida da gente. Quando Santiago e Miguel estavam doentes, ele ficou acordado com eles. Me ajuda com a lição mesmo quando está cansado. Me deixa escolher o que queremos jantar no domingo." E parou. "E o que mais?" "E me deixa ser criança. Antes eu tinha que cuidar de todo mundo. Agora posso brincar, ir à escola e não me preocupar o tempo todo." Leonardo sentiu um nó na garganta. "Pensou no que significa ele ser seu pai adotivo?" perguntou a juíza. "Significa que vamos ser uma família de verdade, que ninguém vai nos separar, que Santiago e Miguel vão crescer com um pai bom. E se algum dia aparecesse um parente seu, alguém da sua família biológica?" Isabel olhou para Leonardo antes de responder. "Leonardo é nossa família agora. Ele esteve aqui quando mais precisávamos." A juíza fez mais perguntas sobre escola, amigos, como se sentia na casa nova. Depois chamou Marcela para ratificar seu relatório. "Os menores mostraram uma adaptação excelente", testemunhou Marcela. "Isabel melhorou significativamente na escola.
Os bebês alcançaram todos seus marcos de desenvolvimento. O Sr. Moreira demonstrou ser um cuidador responsável e amoroso. Alguma preocupação? Perguntou a juíza. Nenhuma. Esta é uma das transições mais bem-sucedidas que vi em meus 10 anos de trabalho. O advogado do Estado também falou, recomendando que se aprovasse a adoção. Finalmente a juíza se dirigiu novamente a Leonardo. Senhor Moreira, a adoção é um compromisso permanente, não há volta. Entende que essas crianças serão seus filhos para sempre, com todas as responsabilidades que isso implica? Entendo completamente, respondeu Leonardo, e não posso imaginar nada que me faça mais feliz. Está preparado para ser pai de uma pré-adolescente e 2 meninos pequenos? Os desafios vão mudar conforme crescerem. Estou preparado para aprender, para cometer erros e corrigi-los, para estar sempre que precisarem de mim. A juíza fechou a pasta e tirou os óculos. Em meus 20 anos como juíza de família, vi muitos casos de adoção, alguns por obrigação, outros por conveniência. Poucas vezes vi uma transformação tão genuína como a que vejo aqui. Leonardo prendeu a respiração. É evidente que essas crianças encontraram não só um lar, mas uma família real. E o Sr. Moreira encontrou sua verdadeira vocação como pai. A juíza pegou seu martelo. Portanto, aprovo a adoção permanente. Santiago, Miguel e Isabel são agora oficialmente filhos de Leonardo Moreira Silva. O martelo ecoou na sala. Isabel correu para Leonardo e o abraçou forte. Leonardo sentiu que todas as decisões difíceis dos últimos meses haviam valido a pena para chegar a esse momento. Agora somos família de verdade? Perguntou Isabel. Agora somos família de verdade, confirmou Leonardo. Quando saíram do tribunal, Leonardo ligou imediatamente para Dona Carmen. Já é oficial, gritou no telefone. São meus filhos. No fundo se escutava Santiago balbuciando e Miguel rindo. Papai, gritou Santiago pelo telefone. Leonardo riu e chorou ao mesmo tempo. Pela primeira vez na vida, essa palavra tinha um significado real e permanente. Sim, meu amor, respondeu. Papai já está chegando em casa. A mansão do Morumbi já não parecia a mesma casa elegante e silenciosa de antes. As paredes do corredor estavam decoradas com desenhos de Isabel, agora com 14 anos. Na sala, havia uma torre de blocos construída por Santiago, que aos 3 anos já falava como um papagaio. Miguel, mais calado, mas igualmente travesso, estava sentado no chão montando um quebra-cabeças com a paciência de alguém muito mais velho. Leonardo entrou carregando sacolas do supermercado e foi recebido como sempre. Santiago correndo em sua direção, gritando, Papai! Miguel levantando os braços para ser carregado e Isabel aparecendo da cozinha com um avental cheio de farinha. Como foi na escola? Perguntou Leonardo enquanto distribuía abraços. A professora disse que meu desenho da família era o mais bonito, anunciou Santiago orgulhoso. Qual família? Perguntou Leonardo fingindo não saber. A nossa. Você, eu, Miguel, Isa, Dona Carmen e até o Bolt. Leonardo riu. Há 1 ano haviam adotado um Golden Retriever que Santiago encontrou no parque. Não podemos deixar famílias incompletas, havia dito o menino com uma lógica que Leonardo não pôde rebater. E você, Miguel? Perguntou Leonardo pegando o pequeno no colo. Miguel lhe sussurrou algo no ouvido que só Leonardo entendeu. Aos 2 anos e meio, Miguel tinha um atraso leve na fala, mas Leonardo havia aprendido a interpretar cada som, cada gesto. Me ajuda a fazer o jantar? Perguntou Isabel. Dona Carmen teve que sair cedo porque a neta dela ficou doente. Leonardo vestiu o avental e entrou na cozinha com as 3 crianças. Era um caos organizado. Santiago misturando salada com mais entusiasmo que técnica, Miguel quebrando ovos, alguns caindo na tigela, outros no chão, e Isabel dirigindo a operação como uma chefe experiente. Pai, disse Isabel enquanto cortava verduras, amanhã tenho reunião de pais na escola. Problemas? Não, pelo contrário. A professora quer falar sobre minhas notas. Diz que posso me candidatar para uma bolsa de ensino médio acelerado. Leonardo sentiu orgulho e um pouco de pânico ao mesmo tempo. Isso significa que vai se formar antes, talvez aos 16 em vez de 17? Leonardo ficou calado cortando tomates. Isabel, que agora o conhecia bem,
Notou seu silêncio. Não quer que eu estude mais rápido? Quero o que você quiser, respondeu Leonardo honestamente. Só que às vezes sinto que vocês estão crescendo rápido demais. O Senhor nos disse que crescer faz parte da vida. Disse, mas não falei que ia gostar. Depois do jantar, como todas as noites, Leonardo leu histórias para os pequenos. Santiago adormeceu no meio da segunda história, mas Miguel insistiu em mais uma. Quando finalmente os deitou, encontrou Isabel na varanda fazendo lição. Matemática? Perguntou Leonardo, se sentando ao lado dela. Álgebra, já terminei, só estava pensando. Em quê? Que amanhã faz 3 anos desde que nos conhecemos. Leonardo havia lembrado da data naquela manhã. 3 anos desde aquela manhã chuvosa que mudou todas as suas vidas. Você se lembra de tudo? Lembro que tinha medo de que nos entregasse para o governo, disse Isabel. E lembro que o senhor parecia muito assustado quando Santiago o chamou de papai pela primeira vez. Estava apavorado, admitiu Leonardo. Não tinha ideia do que estava fazendo. E agora sabe? Leonardo riu. Agora sei que ninguém sabe o que está fazendo. Só que alguns fazem com mais amor que outros. Isabel fechou o caderno. Se arrepende de alguma coisa? Era uma pergunta que Leonardo se fazia muitas vezes, especialmente nas noites difíceis quando todos estavam doentes, ou quando tinha que cancelar viagens de trabalho, ou quando se dava conta de que sua conta bancária já não tinha tantos zeros quanto antes. Me arrependo de não ter encontrado vocês antes, disse finalmente. Não estaríamos prontos antes. Eu tinha que aprender a confiar. Santiago e Miguel precisavam crescer um pouco. E o senhor tinha que aprender que dinheiro não é o mais importante. Leonardo olhou para a menina, que já estava se tornando uma jovem mulher. Às vezes, sua sabedoria o espantava. Você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de não ter desenhado mais nas paredes quando era pequena, respondeu Isabel com um sorriso travesso. O senhor era muito tolerante. De dentro chegou o som de Santiago falando dormindo. Ultimamente sonhava em voz alta, sempre aventuras onde ele era o herói que salvava sua família. É melhor eu ir cobri-lo, disse Leonardo se levantando. Pai, disse Isabel antes que ele entrasse. Leonardo parou. Isabel já quase não o chamava de pai. Preferia seu nome, mas às vezes, em momentos especiais, usava a palavra que havia aprendido dos irmãos. Sim? Obrigada por não ter fugido quando as coisas ficaram difíceis. Leonardo sentiu os olhos úmidos. Obrigado por me ensinar que as melhores coisas da vida não se planejam. Quando Leonardo entrou para cobrir Santiago, encontrou Miguel acordado em seu berço, observando o irmão mais velho com um sorriso. Não consegue dormir? Sussurrou Leonardo. Miguel estendeu os braços. Leonardo o pegou no colo e caminhou até a janela. Lá fora, São Paulo brilhava com milhares de luzes. Em algum lugar dessa cidade, havia outras crianças que precisavam de ajuda. Outras famílias se formando de maneiras inesperadas. Sabe uma coisa? Murmurou para Miguel. Antes de conhecer vocês, eu tinha uma vida muito organizada. Tudo estava em seu lugar. Tudo era previsível, mas não era feliz. Miguel apoiou a cabecinha no ombro de Leonardo. Vocês chegaram e viraram tudo de cabeça para baixo. Minha casa, meu trabalho, minhas prioridades, meu coração. E foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Miguel adormeceu em seus braços. Leonardo o deitou suavemente e ficou alguns minutos vendo seus 2 filhos dormirem. Na parede, ao lado da cama de Santiago, estava o desenho que havia feito para o Dia dos Pais. 4 figuras de mãos dadas sob um sol amarelo. Embaixo, com letras grandes e desiguais, dizia: Meu pai Leonardo, meu irmão Miguel, minha irmã Isa e eu somos família para sempre. Leonardo saiu do quarto fechando a porta suavemente. No corredor encontrou Isabel, que ia para seu quarto. Boa noite, pai. Boa noite, meu amor. Leonardo foi para seu quarto sabendo que em algumas horas Santiago o acordaria pedindo água. Ou Miguel choraria por algum pesadelo, ou Isabel apareceria preocupada com alguma prova. Sua vida já não era silenciosa nem organizada. Era barulhenta, caótica, imprevisível e absolutamente perfeita. Em sua mesa de cabeceira tinha uma foto dos 4 no parque,
todos sorrindo com sorvete melado no rosto. Ao lado, os papéis de adoção oficiais e uma carta que Isabel havia escrito no Dia dos Pais. Obrigada por nos mostrar que as famílias nem sempre se fazem da maneira tradicional, mas quando se fazem com amor, duram para sempre. Leonardo apagou a luz e adormeceu com um sorriso no rosto, sabendo que no dia seguinte acordaria sendo exatamente quem queria ser: o pai de Santiago, Miguel e Isabel Moreira Silva, sua família, sua verdadeira fortuna. Se esta história tocou seu coração, é porque você entende que as famílias mais verdadeiras são aquelas que escolhemos amar. Compartilhe este amor com alguém que precisa lembrar que nunca é tarde demais para mudar uma vida, ou para que uma vida nos mude. Deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e conte se conhece alguma história parecida. O amor familiar, em todas as suas formas, merece ser celebrado. Inscreva-se no canal para mais histórias que nos lembram do poder transformador do amor verdadeiro. Porque no final, somos todos uma grande família, conectados pelo desejo de amar e ser amados.